Aprender inglês sem ter tempo para estudar. É isso mesmo. Como aprender inglês sem ter tempo para estudar. Or, in perfect English, how to learn English even if you don't have time to study. Pode perceber que eu ajustei um pouquinho aí a tradução, parte do processo, porque eu me sinto confortável falando de uma forma em português e eu me sinto mais confortável falando de uma forma em inglês. Então eu não preciso ficar presa a uma tradução precisa, exata, e é a questão de vocabulário e de qual vocabulário você quer usar. Então, essa questão do tempo é uma questão que eu me deparo com muitos alunos que chegam, ou até mesmo que usam isso para não aprender inglês, para não estudar inglês, para não fazer aulas de inglês. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero deixar muito clara. Eu uso aprender inglês para que vocês, as pessoas com quem eu me relaciono, me entendam quando eu quero expressar, que é a questão de conhecer o idioma. Mas a palavra que eu quero usar, que eu realmente uso em inglês e que eu gosto de transmitir para os meus alunos é acquire, adquirir o idioma. Eu não quero que você aprenda inglês, eu quero que você adquira o inglês, certo? Que você... Imagina, por exemplo, que você está indo comprar um carro, comprar um sapato, comprar uma roupa. E aí, o verbo que a gente usa é o comprar, em português, certo? Mas se você for pensar em adquirir, você vai passar a ter esse bem, esse carro, esse sapato, essa roupa, como propriedade. Então é algo que forma parte da sua vida, né? Provavelmente o sapato vai estar guardado em algum lugar especial. Se você tiver toque como eu, ele vai estar na caixa perfeitamente, como se mal tivesse saído da loja, e no lugar específico, como eu costumo dizer em espanhol, cada cosa em su sitio, cada sitio em su cosa. O vestido ou a roupa vai estar no guarda-roupa, em um cabide para ele. No meu guarda-roupa, as roupas são divididas por cores e por textura, mas enfim, ninguém precisa ser tão freaky da organização. If you don't have OCD, good for you. Mas você passa a ter esse bem com você. Então, quando você pensa no idioma como adquirir o idioma, você concorda que você também vira dona do idioma. Ele passa a estar ali, em um lugarzinho na sua casa, no seu armário, na sua vida, porque você adquiriu, você comprou, você fez esse investimento. Por que é importante já trazer esse detalhe? Porque o aprender, às vezes, ele fica muito distante. Você pode pensar, eu não tenho habilidade para aprender inglês. Mas a partir do momento que você entende como adquirir o inglês, você fala, eu tenho os recursos para adquirir o inglês. De repente o recurso é financeiro, e eu vou lá, assim como eu compro o pão na padaria de manhã, eu posso comprar o inglês, certo? Então você consegue adquirir esse conhecimento. Então a partir de hoje eu não quero mais que você fale, eu vou aprender inglês ou eu estou aprendendo inglês. Não, eu vou adquirir o inglês ou eu estou adquirindo o inglês. E uma das principais questões, uma das principais respostas que eu ouço para a pergunta de se já fez inglês antes ou como está indo no aprendizado do inglês é a questão do tempo. Eu não tenho tempo. Se eu trabalhasse menos, eu teria mais tempo para estudar inglês. Se eu não tivesse tantas obrigações no meu dia a dia, eu teria mais tempo para estudar inglês. Então, geralmente, a questão do tempo é a que mais aparece. Por isso, o assunto dessa aula é como aprender inglês sem ter tempo para estudar. Com o que eu já mencionei sobre adquirir, a diferença entre adquirir e aprender, você já percebe que você não precisa ter muito tempo para adquirir alguma coisa. Você para rapidinho, entra na padaria, compra o pão e pronto. O pão já está na sua posse, você já adquiriu o pão, certo? Depois você precisa de um pouquinho mais de tempo para preparar esse pão e principalmente a parte mais gostosa, comer esse pão. Se você está caindo aqui de paraquedas, eu sou a Jenny Humphrey, mentora de inglês, treinadora de comunicação em inglês. E essa aula está sendo ao vivo, nesse momento, no Instagram e também para os membros do YouTube. Então, você pode escolher como você prefere assisti-la, certo? Se você está assistindo a gravação, você pode colocar aí na velocidade que seja mais do seu agrado. Então, essa questão de tempo, a primeira coisa que eu quero trazer para você é que não é desculpa, tá? Como diz Napoleão, o tempo ele é o nosso bem mais precioso porque ele é o único que não pode ser recuperado. Se você for pensar na questão financeira, um investimento, você perdeu dinheiro hoje, mas
Mas depois você trabalha, você faz horas extras, você faz aí alguns bicos, como dizem aqui no Brasil, que eu também não consigo entender o porquê o nome bico, que me remete ao animal, então não consigo pensar muito bem na lógica disso, mas é chamado assim de forma bem informal. E você recupera esse dinheiro. Mas o tempo, uma vez que ele é perdido, ele não pode ser recuperado. Ele já foi perdido. E eu não sei vocês, mas eu fico muito frustrada quando eu perco tempo. Precisamente porque na minha cabeça eu tenho a importância dele, o valor que ele tem para mim. Então eu valorizo muito o meu tempo e quando eu me dedico a atividades que eu considero perda de tempo, o sentimento que me causa é frustração. Por exemplo, no domingo eu inventei de assistir a corrida. Coisas que passam pela nossa cabeça que depois eu fico... Anyway. Uma grandíssima perda de tempo. Praticamente 2 horas perdidas da minha vida. E é por isso que eu sou tão seletiva quando me convidam para assistir um filme, por exemplo. O filme vai prestar? Vale 2 horas da minha vida? Porque depois dessas 2 horas eu não recupero. Eu tô até hoje me lamentando pelas 2 horas perdidas com aquela corrida. Chatíssima, ou em inglês, extremely boring. Isso me causa um sentimento de frustração. E a partir do momento que eu fui entender isso, eu passei a valorizar muito mais o que eu faço com o meu tempo. Então, a questão principal é que não é desculpa. Tá? Muita gente diz, é desculpa. Tem como sim aprender, tem como encaixar um tempinho na sua rotina. Mas na maioria das vezes não é desculpa. Nos dias de hoje nós perdemos mais de 21 dias por ano só no trânsito, nas grandes cidades, como em São Paulo, por exemplo. Se você for calcular todo o tempo que você passa no trânsito, indo e voltando do trabalho, esse número dá 21 dias de vida perdidos só no trânsito. Então a questão é que, se você não consegue encontrar um método que encaixe na sua rotina, fica realmente impossível aprender. Porque não sobra tempo. E é muito difícil você enxergar uma solução quando você está dentro do problema. Certo? Isso é algo bastante lógico e que acontece com todo mundo. Então, a primeira coisa que eu quero que você pare a partir desse momento é de se culpar por não ter tempo. É uma realidade, não é uma desculpa, e a partir do momento que você entende isso, você vive o processo do aprendizado de qualquer coisa de forma muito mais leve, certo? Hoje nós vamos fazer um exercício de forma bem prática, onde eu vou te trazer aqui alguns insights ou algumas questões que você vai usar para analisar essa questão de como realmente, na prática, aprender inglês sem ter tempo para estudar. A apostila vai ser liberada só no grupo, então se você não está no grupo, no link da minha bio, quando acabar essa aula, você pode clicar lá e eu também vou postar nos stories o link do grupo onde você vai ter a apostila, porque tem atividade, tem exercício, tem homework. Se não tiver homework, gente, não sou eu. Certo? Não seria uma aula de Jenny Humphrey sem homework. Então agora vamos aqui deixar de waste our time e vamos entrar na parte realmente prática. Agora vocês também vão ver como uma pessoa com TOC sofre na vida real. Porque eu pensei, vou trazer impresso igual tá na apostila. Mas eu falei, não, vamos mostrar aqui, porque o movimento se mostra, né, andando, como dizia um professor meu. Na tradução a frase perde bastante, mas quem sabe faz ao vivo. Dessa forma é mais usado no Brasil e eu gosto muito dessa frase. Então vocês vão me ver sofrendo aqui para mostrar, mas eu quis fazer dessa forma. Vou me apoiar, portanto, na minha whiteboard. Então vamos lá, let's switch camera. Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é pick up the pen, put it on the paper. Para quem não sabe ainda, minha vida é um musical. Então, tudo remete a alguma lembrança musical e essa é uma ótima forma de aprender. Principalmente se você está bem familiarizade com as músicas, se você sabe a letra. Igual nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu estou escolhendo as cores, certo? Então, aqui eu tenho meu potinho de cores. Deixa eu afastar um pouquinho a câmera para vocês conseguirem ver de forma bem clara o quadro. Tenho aqui meu potinho de cores, de canetinhas, canetas, etc. E o que eu estou fazendo é choosing, em inglês. So, a música que eu usei, de Fifth Harmony, grupo que eu amo, pick up the pen, então pegue a caneta, put it on the paper. No caso, eu não vou usar papel, eu vou usar um quadro, whiteboard. Ok? Então, red, como diz meu sobrinho, red.
Blue. Black. Aqui eu só não tenho yellow, que em princípio parecia ser a cor preferida dele. Então vamos lá. Primeira ideia que eu quero que você tenha clara. Já mencionei a questão de adquirir o idioma, certo? Você não aprende um idioma. Você não aprende um idioma. Thanks, many thanks. Você adquire ou compra, tá? O idioma. Então, essa é a primeira questão. Agora, segunda questão. O tempo não é desculpa. A falta de tempo não é desculpa, é algo real, certo? Quando você não tem tempo para estudar, você não está sendo procrastinadora, você não está sendo preguiçosa ou preguiçoso, você realmente não tem tempo porque a sua agenda é corrida. Isso é uma realidade. E agora eu quero te trazer uma terceira realidade. Eu vou tentar aqui desenhar para você um cérebro, tá? Vocês vão perceber claramente que se eu tivesse o dom do desenho, provavelmente eu estaria trabalhando aí para uma gráfica, de arte gráfica, desenho gráfico, algum local desses, e não estaria aqui no Instagram, certo? Então eu vou tentar fazer, imaginem que isso seja um cérebro, tá? Então eu vou até colocar aqui em inglês. My goodness, my letter. Também vamos deixar uma coisa clara, tá frio. E aí a mão, eu já sou uma pessoa trêmula e a mão fica mais trêmula ainda. Não julguem o desenho, entendam o conceito. Então vamos lá. Isso é um cérebro, certo? A primeira coisa que nós temos que entender é que o nosso cérebro é preguiçoso. Então, se você é uma pessoa que ficou com essa alcunha, com essa fama de uma pessoa preguiçosa, eu quero que hoje você já se liberte dessa ideia, dessa fama. Não existe pessoa preguiçosa ou é um erro chamar uma pessoa de preguiçosa. O nosso cérebro é preguiçoso, o de todas as pessoas. Algumas pessoas são um pouco mais determinadas e conseguem lutar contra a preguiça do cérebro e outras se deixam levar e acabam não tendo tanta determinação assim, certo? Eu vou te dar um exemplo muito claro. Eu saio todas as manhãs para fazer caminhada ou para correr, para praticar atividade física, tá? Então, tem dias como hoje que tá mais friozinho. E aí o meu cérebro fica gritando: 5 minutes more, stay here please, don't go. Certo? Vamos ficar um pouquinho mais na cama, tá quentinho, pra que sair para correr hoje? Qual a necessidade? Tá frio lá fora. Em Londres, então, onde você acorda e o clima tá deliciosamente frio e chovendo, eu amo isso. Aí depois das 10 da manhã, você olha lá para fora e continua sem sol, frio e chuva. Meio-dia, atenção, continua sem sol, frio e chuva. Depois você pensa, 3 da tarde, já tá à noite. E o seu dia praticamente já foi. Então você exigir uma atividade de vou me forçar a sair todos os dias para fazer caminhada, quando você não fizer, não significa que você é preguiçosa. É que o seu cérebro, ele sempre vai buscar o conforto, tá? Ele sempre vai querer o mais fácil. Então eu vou colocar aqui, the easy way. O seu cérebro, o nosso cérebro, ele sempre vai procurar o caminho mais fácil. Então se você trabalha, chega em casa super cansado ou cansada, ou cansade, e pensa, agora eu ainda vou passar 1 hora estudando inglês? Esquece. Não vai acontecer. Se você for uma pessoa super determinada, na primeira semana você vai conseguir. Na segunda já era. Porque o nosso cérebro, e isso são estudos, tá, gente? Eu não estou aqui inventando informações. Isso foi publicado, foram pesquisas feitas na Universidade de Oxford, na Universidade de Pesquisa da Noruega, na Universidade de Stanford. Então, elas comprovaram que o nosso cérebro ele vai fugir de atividades que sejam monótonas, chatas, que sejam trabalhosas. Ele vai querer o conforto. O que é mais confortável? Ficar na cama ou sair para correr? Ficar na cama. E ele vai te forçar a ficar na cama. Então, uma vez que você entende isso, você pode procurar formas mais divertidas de enganar o seu cérebro, certo? Colocar um pouquinho recompensas ou fazer o que eu faço nas aulas com os meus alunos, alunas e alunos, que seria colocar atividades que sejam mais criativas, mais divertidas, para que aprender inglês
seja visto, ou adquirir o inglês, seja visto pelo seu cérebro como algo legal, algo que não requer muito esforço. A partir disso, ele vai fazer. Então, entendendo já como o nosso cérebro funciona, eu quero que nunca mais você chame alguém de preguiçoso ou preguiçosa e principalmente nunca mais você aceite que alguém te chame dessa forma, certo? E se te chamarem assim, pode falar, não, a minha professora de inglês, ou a Jenny lá no Instagram, ou a Humphrey, enfim, como quiser me chamar, deu uma aula sobre isso, eu vou até te enviar a aula para você nunca mais se referir a mim dessa forma. E depois nós temos o outro quesito, que são os ladrões de tempo. Eu vou tentar escrever aqui com uma caligrafia mais ou menos apropriada, para que dê para entender, pelo menos. Ladrões de tempo. Presta muita atenção, porque aqui vai entrar a sua tarefa. Lá no grupo, você tem uma apostila onde eu te trouxe 8 ladrões de tempo. O que seriam os ladrões de tempo? São aquelas atividades, coisas que tomam o seu tempo. Roubam 5 minutinhos aqui, 10 minutinhos ali, 15 ali, e quando você se dá conta no final do dia, você praticamente não fez nada do que você queria fazer ou do que precisava ser feito, tá? Muitas vezes, esses ladrões de tempo são os que tiram o nosso tempo de praticar o idioma que você já adquiriu. Então, nós precisamos ter um pouquinho mais de cuidado com eles. E aí, o que vai acontecer aqui com esses ladrões de tempo? Todo mundo vai te dizer o óbvio. Elimine os ladrões de tempo da sua vida e você vai conseguir aprender inglês. Então, deixa eu te falar uma coisa muito importante agora. É por isso que você não aprende. Porque é quase impossível eliminar os ladrões de tempo da sua vida. Se fosse tão simples como fazer assim, você já falaria inglês fluente, certo? Aliás, não só o inglês, qualquer atividade que você se propõe. Se fosse tão fácil, todo mundo faria. Se fosse tão fácil, eu não precisaria estar aqui. Você não precisaria da minha ajuda. Como eu não vivo no mundo de Nárnia, até porque eu já saí do armário há muito tempo, eu não estou aqui para falar o óbvio. Todo mundo te diz para eliminar os ladrões de tempo? Eu não sou todo mundo. Então hoje eu vou te mostrar como usar os ladrões de tempo ao seu favor. Eles vão deixar de ser ladrões de tempo e vão passar a ser seus aliados no aprendizado. Certo? Porque o que acontece? Quando te dizem para eliminar os ladrões de tempo e você não consegue, você começa a pensar o seguinte: é que eu sou muito indeterminada, é que eu sou muito procrastinadora. É que para mim é impossível aprender. Eu não consigo, eu não tenho tanta determinação, eu não sou tão organizada. Percebe que você cria uma espiral negativo em volta de você. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade. E assim você não aprende. Gera uma frustração, a mesma que eu senti perdendo 2 horas de vida assistindo a corrida. E essa mensagem começa a entrar aqui, no seu cérebro. O inglês se torna uma atividade que requer cada vez mais esforço, porque já entrou no seu cérebro o pensamento, a crença de que você não consegue, de que você não é bom ou boa o suficiente para aprender. Porque a mensagem que o mundo está te passando é: elimina esses ladrões de tempo. É fácil. Não ter tempo para estudar é desculpa. E você vai colocando toda essa carga em cima. É como colocando terra em cima. E fica impossível quebrar esse espiral e sair daqui. Você quebra isso hoje. Quais são esses ladrões de tempo? São praticamente impossíveis de eliminar e agora você vai perceber. São eles: redes sociais. Ou em inglês, social media. Não vou escrever tudo, mas vou colocar aqui para você pelo menos as siglas. Social media é um ladrão de tempo. A gente entra e perde um pouquinho a noção da hora. Depois, os aplicativos de mensagem, como por exemplo, o nosso WhatsApp. Maravilhoso, porque caso contrário, como que eu manteria contato com a minha família, por exemplo. Terceiro,
meios de transporte. Então, eu vou colocar aqui public transport, tá? Lembre-se que em cidades grandes a gente chega a perder 21 dias por ano parade no trânsito. Streamings. Você quer assistir um filme, mas você não sabe exatamente que filme você quer assistir. Aí você entra na plataforma, não vou falar o nome porque eu não tô ganhando nada para isso, e você fica 40 minutos, já aconteceu comigo, procurando alguma coisa para assistir. O que acontece comigo? Me frustro e saio sem assistir nada. Então, se eu não tenho claro antes o que eu vou assistir, eu nem entro. Porque eu sei que vai ser o quê? Perda de tempo. Vou colocar só o V de visits, mas eu também poderia colocar aqui interruptions ou interruptions, com a pronúncia que você preferir. Visitas e interrupções. É um outro ladrão de tempo. Pessoas que chegam do nada, que chegam sem avisar, ou pessoas que te param, ou até mesmo atividades que te param toda hora que você senta ou quer ali se concentrar, quer estudar. As mulheres vão reconhecer muito bem essa, que seria a mulher-polvo. E essa aqui eu vou colocar até mesmo a sigla em português. O que é a mulher-polvo? A mulher-polvo é aquela que ela tá com a panela no fogão fazendo arroz, com o pé ela tá passando o aspirador de pó na casa, com a outra mão ela tá lavando a louça, ela ainda tá preparando o lanche dos filhos com uma terceira mão que sai de não sei aonde, e a cabeça ainda tá resolvendo uma situação do trabalho na videoconferência que tá ali com a câmera no teto. Essa seria mais uma que vai roubar o seu tempo. Desorganização mental. Essa é a que mais pega na hora dos idiomas. Quando você não sabe o que estudar. Você começa com o verbo to be, daqui a 5 minutos você está passando pelos pronomes pessoais, daqui a 15 você foi para os perfect tenses, que você nem sabe o que significa, e isso acontece muitas vezes quando você segue vários professores ou professoras, e quando você não tem muito claro o método, mas você é o estudante. Então o método realmente não deveria depender de você. E o dizer sim para tudo, que eu vou representar com esse Y de yes. Ok? Então esses são os principais ladrões de tempo. Você tem todos eles detalhados na sua apostila lá no grupo e é muito importante falar deles porque a atividade que você vai fazer e que nós vamos realizar agora, ela é exatamente com eles. Então, I will clear my board. Deixa eu apagar tudo. O verbo que eu uso aqui é erase, tá? Delete existe, mas olha só. Delete é deletar quando eu escrevo no computador. Aqui eu vou usar erase, porque eu estou manualmente apagando, ok? E agora é onde a pessoa com toque mais sofre na vida. E a situação fica tensa, porque eu vou precisar desenhar. Então vamos lá. Eu vou fazer de tudo para dizer que a terapia está valendo a pena e que eu não vou me importar do meu círculo ficar torto. Ai, ok. Finjamos que tá tudo bem. Um gráfico ou uma mandala. Ui, que tortura para quem tem toque. Dessa forma. Por sorte, você não precisa desenhar. Você vai ter isso na sua apostila, que eu vou colocar lá no grupo. Então aqui, a partir do momento que eu já sei todos os ladrões de tempo, os 8 que eu citei, que eu trouxe aqui para você, eu vou identificar cada um deles e por que eles estão roubando o meu tempo de adquirir um idioma, no caso o inglês. Então, se eu tenho social media, redes sociais, então eu vou representá-lo aqui, certo? Ele acontece, ele realmente me atrapalha, ele me impede de estudar? Sim, então eu vou pintá-lo com uma cor um pouquinho mais forte. Eu não vou fazer isso com todos porque essa é a sua tarefa, essa é a sua atividade. Mas agora eu quero que você preste bastante atenção, porque eu comentei anteriormente que o que todo mundo vai te dizer é: elimine os ladrões de tempo da sua vida e você vai aprender qualquer coisa. Certo? Muito fácil. Tão simples como eliminar os ladrões de tempo da minha vida. É praticamente impossível eliminá-los e é por isso que você não aprende inglês. Se você der ouvidos, como nós dizemos em espanhol, a palavras necias, oídos sordos. Então, se você der ouvido a necios, imagino que seja nécios em português, você vai se frustrar ao longo da jornada e você realmente nunca vai aprender. O que nós vamos fazer agora é ressignificar, transformar os ladrões de tempo em aliados. Então, se eu tenho claro que
social media, redes sociais, são um ladrão de tempo, ao invés deles roubarem o meu tempo agora, eles vão me ajudar a aprender inglês. Como? Muito simples. Eu vou começar a seguir professores, professoras, como euzinha aqui, que estão alinhados com a minha metodologia e com a forma que eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender de quem abre um livro e fica 2 horas recitando como se fosse um poema de Shakespeare. Ok, perfeito. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar alguém assim no Instagram. No caso, não sou eu. Ou no TikTok também. Então, se você tem as visitas e interrupções, como um ladrão de tempo. É que, Jenny, me param toda hora. Me interrompem toda hora quando eu sento para estudar. Certo. Então, a partir de hoje, você vai usar isso a seu favor. Você vai transformá-los em companheiros de estudo. Te interrompem? É uma pessoa, é uma visita? Ah, fulana, chega aqui então um pouquinho que eu vou te contar o que eu aprendi hoje em inglês. Resulta que o conditional, ele tem 4 formas. Então, eu posso usar o 0, 1, 2 e o 3. Provavelmente, se essa pessoa tiver um pouquinho de interesse em inglês, ela vai ouvir pacientemente. Se ela não tiver interesse nenhum, você ainda por cima elimina, porque ela vai falar, eu é que não vou lá visitar aquela doida. Me pega, me senta para falar de inglês, não tô nem aí para isso, não tô nem um pouco interessada. Então, automaticamente, ela mesma já se elimina e você já não precisa se preocupar com essa visita. E por que eu gosto muito também dessa tática? A partir do momento que você aprende realmente algo, você é capaz de comunicar isso para outra pessoa. Você só consegue explicar aquilo que você entende. Enquanto você não entende algo, você é incapaz de explicar, de passar o conhecimento. E aqui surgem 2 situações. Que a pessoa te faça perguntas sobre esse assunto e você consiga responder, congratulations, ou que a pessoa te faça perguntas que você não é capaz, não consegue por algum motivo responder. Então você já entende ali dúvidas que você nem achava que tinha. E isso você vai fazer com todos os ladrões de tempo que eu citei, com os 8. Na sua apostila, você vai listar cada um deles, você já tem o desenho, então você não precisa se preocupar, e você vai preencher quão forte, com mais intensidade de cor, cada um desses ladrões está roubando tempo do seu dia a dia, roubando tempo da sua vida. E dessa forma, você vai ressignificá-los, usando os exemplos que eu te trouxe e que eu te trago na sua apostila, certo? Por que isso é tão importante? Eu quero que você fique com uma frase, e se for o único que ficar na sua cabeça de tudo que eu trouxe hoje, eu já saio daqui mais do que satisfeita. Existe uma frase que eu uso muito com os meus alunos, alunas e alunos, e que diz assim, ó, imagina nós aqui em uma aula, tá? Toda a informação que eu te trouxe, então, dita, que você está ouvindo, tá? Se eu falo, você esquece, certo? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que a minha memória ela não é grandes coisas e é algo que as pessoas sempre se perguntam. Nossa, sua memória deve ser ótima para falar tantos idiomas assim. Não é. Eu não lembro que eu almocei ontem, por exemplo. Então, a questão de falar um idioma, ela não depende da memória. Ela depende de como você estrutura eles na sua cabeça, no seu cérebro, no seu brain, como eu te mostrei aqui anteriormente. Então, ela tem muito a ver com essa organização mental, com como você inclui esses elementos no seu dia a dia, como, por exemplo, o Palácio da Memória. E ela tem muito a ver com a estrutura que você cria para se apoiar nos seus idiomas. Se eu falo, você esquece, ok? Se eu te mostro, você lembra, porque a maioria das pessoas somos visuais. Então é muito provável que você se lembre dos desenhos que eu fiz aqui. Obviamente, a nossa memória ela vai caindo. Amanhã você vai se lembrar de 70%, daqui a 2 dias 40%, daqui a 3 dias 10% e daqui a 4 dias você não vai se lembrar de praticamente nada. A não ser que você faça. Então, se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu lembro. Se eu faço, eu aprendo. E esse é o principal diferencial. Entra no grupo agora, essa aula vai ficar salva para que você possa reassistir, pegue a sua apostila e faça, porque é fazendo como você realmente aprende. It was lovely to share this moment with you guys, and I'll see you very soon.